Teres aceito o convite, Obrigado. sei que a tua agenda é ocupada, mano. Conta-me, como é que foi a tua decisão de seguir pelo caminho da nutrição? Como é que se deu? Olha, eu vou-te ser 100% honesto, eu não tenho assim uma história muito inspiradora de porque é que entrei na nutrição. Eu no secundário fiz um curso profissional, eu tirei gestão no desporto, e depois quando acabei o ensino secundário, estava um pouco indeciso sobre o que é que havia de seguir. Eu acho que estudei todas as áreas possíveis, psicologia, gestão, marketing, tudo e mais alguma coisa. Eu estudei e vi se ia gostar, se me via trabalhar naquela área, até que acabei mesmo por fazer um ano de sabático, onde acabei por trabalhar um bocadinho, obviamente, fora da área, onde tentei estudar o máximo possível diferentes áreas e tentar ao máximo comunicar e entrar dentro de várias áreas a ver se me via a fazer aquilo. E no final desse ano tive uma pessoa da minha família que me disse: "Tem nutrição, achas que devias a trabalhar nisso?" Eu já tive algum contato, porque eu também fui a um nutricionista, que entrei no ginásio, tens aquelas avaliações gratuitas, e eu achei uma área interessante, estudei, pensei se me via a trabalhar, achei uma área super interessante e decidi seguir por isso, mas foi mesmo, decidi estudar várias áreas e acabei por seguir nutrição, mas não tenho assim uma história muito inspiradora do porquê ter entrado na área, mas estou feliz e se pudesse voltar atrás era isso que eu tinha tirado outra vez. Tu, nutrição geral, desportiva, tiraste alguma especialização? Como é que... Especialização, eu estou agora a acabar o mestrado na Faculdade de Medicina em Nutrição Clínica, só me falta fazer a tese, por isso no final deste ano vou ser mestre em Nutrição Clínica, mas honestamente a área que me apaixona mais é a área de Nutrição no desporto. Neste momento não temos grandes especializações, temos alguns cursos bastante bons e com profissionais de alto gabarito, e só algumas pós-graduações, mas por exemplo mestrados e assim ainda não temos, quer dizer, temos, só que é no estrangeiro, tens alguns em Inglaterra bastante bons, mas aqui em Portugal ainda não temos nada, por isso eu, como gosto de estudar e como quero tornar-me cada vez mais especializado na minha área, decidi então enverdar pela área da nutrição clínica, mas a área que me apaixona mais é a nutrição no desporto. Tu, depois como é que se deu este cross com a Zumub? Olha, eu quando acabei a faculdade, eu sempre trabalhei na área do desporto. Eu quando estava ainda a tirar a licenciatura, eu estagiei no Sport Lisboa Benfica, depois tive a oportunidade de estagiar no Sporting, tive a oportunidade de estagiar no Porto, mas não acabei por estagiar porque achei que o meu currículo depois também estava demasiado virado para o desporto e depois não sei, a entrada no mercado de trabalho, se ia haver tantas oportunidades no mercado do desporto como existe na parte clínica ou na restauração alimentar, por isso seria depois também testar outras áreas. Mas acabei sempre por trabalhar em áreas esportivas. Há cerca de 8 meses atrás existiu esta oportunidade de entrar na Zumub e eu achei que era uma oportunidade fantástica, porque eu acho que o mercado de suplementação alimentar, apesar de já teres muita oferta, acho que ainda existe alguns nichos de mercado que ainda podes aproveitar, e eu quando entrei na Zumub foi com esse intuito, e até agora tem sido uma oportunidade espetacular e estou a adorar. Fala-me como é que foi a experiência, tanto no Benfica como no Sporting, como nutricionista. Olha, a minha primeira experiência mesmo no mercado de trabalho, do ponto de vista de nutrição, foi no Benfica e foi bastante interessante. Tu quando entras na nutrição e entras logo naquilo que, agora não quero estar a dar aqui opiniões, mas que é do top 3 de maiores clubes em Portugal, certo? É uma oportunidade espetacular, obviamente do ponto de vista de oferta, daquilo que nós conseguimos oferecer aos nossos atletas, é algo de topo. Oferecemos muito o Benfica Lab, sim. É tipo uma cena... É espetacular, Como é que foi? É assim, eu tenho essa experiência e eu só posso falar do Benfica porque apesar de ter tido a oportunidade de ir para os outros não acabei por aproveitar, porque pronto, é aquilo que eu disse, acho que o meu currículo já estava... Sim, exatamente, mas daquilo que eu pude experienciar, realmente tudo aquilo que o Benfica diz é 100% verdade, os atletas têm tudo aquilo que precisam para conseguir otimizar a sua performance.
para só se focarem naquilo que é o seu rendimento em campo, e nós, do ponto de vista de nutrição, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de psicologia, fisioterapia, nós oferecíamos tudo. E é espetacular, ou seja, eu consegui logo aprender aquilo que é o topo do mercado e aquilo que é o melhor que, do ponto de vista de nutrição, nós conseguimos oferecer aos atletas. Claro que depois acabei por sair do Benfica e experienciar outras realidades e outros clubes em que isso não é a realidade diária, mas foi espetacular, aprendi imenso. Eu sempre tive sorte que em todo o meu percurso sempre tive os melhores orientadores, neste caso têm sido sempre orientadoras, mas foi espetacular, aprendi bastante de como trabalhar em equipa. Eu acho que algo que é essencial quando tu entras no Benfica, no Sporting, no Porto, é saberes trabalhar em equipa. Se tu não souberes trabalhar em equipa, é impossível que tu estás a viver num clube daqueles, ou seja, porque tu tens que tu trabalhas numa equipa multidisciplinar, certo? Ou seja, tu não trabalhas de forma individual. Tu, para fazeres uma coisa, tens sempre que, obviamente, atuar em individual, e tu és a pessoa que trata do expertise da área de nutrição, mas tu tens sempre que conviver e comunicar com fisioterapeutas, com fisiologistas, com psicólogos, ou seja, tu acabas por trabalhar bastante em equipa. E eu, quando entrei no Benfica, eu não acho que tenha crescido tanto do ponto de vista teórico, obviamente aprendi imenso, foi por isso que eu lá estava, mas eu aprendi mais enquanto pessoa e enquanto profissional do que como nutricionista. Eu acho que, do ponto de vista mesmo de pessoa, acho que cresci imenso no tempo que lá tive, curto, mas cresci imenso. É verdade que vocês tratavam de toda a nutrição dos atletas, tanto a alimentação como alimentação, e o próprio clube disponibiliza depois essas refeições personalizadas a cada um dos atletas? Ou é só na equipa profissional, ou vai desde as camadas jovens? Porque eles têm um filtro muito grande. Claro. Pois é, assim, eu não sei em pormenores é que eu posso entrar, mas tentando não me esticar, o que é que eu te posso dizer? Ou seja, do ponto de vista de suplementação, nós damos tudo aquilo que eles precisam. Obviamente eles não se têm que preocupar com isso. Nós temos a suplementação lá toda que eles precisam, nós preparamos para eles no final do treino, é só beber e está feito. Se eu preciso levar alguma coisa para casa, também podem levar, porque obviamente não nos falta de suplementação lá, temos tudo e mais alguma coisa. E do ponto de vista alimentar, sim, claro, é assim, se algum atleta precisar de um plano alimentar, é feito o plano alimentar. Depois também depende, como é que eu ia dizer, depois também depende do acompanhamento que é feito com cada atleta. Obviamente, comparativamente das modalidades ao futebol, é diferente. Tens um acompanhamento muito maior no futebol, em que se calhar não é preciso fazer qualquer tipo de plano alimentar, porque eles podem tomar o pequeno almoço no Seixal, depois almoçam, depois podem levar lanche para casa, podem levar jantar, onde se calhar nas modalidades essa não é a realidade, e aí se calhar já podes fazer um plano alimentar mais específico, porque se calhar não estás com eles em todas as refeições. Se calhar um nutricionista do futebol está com eles em todas as refeições que fazem ao dia, menos obviamente o jantar onde eles estão em casa. Por isso, aí entre as modalidades e o futebol é uma realidade diferente. Mas obviamente o nutricionista trata tudo, ou seja, se houver um atleta que não sabe cozinhar, não estiver para isso, ou simplesmente não gostar, claro que o Benfica vai disponibilizar as refeições, mas eu acho que praticamente todos os clubes de Primeira Liga que são realmente profissionais fazem isso. Obviamente o Benfica com outro tipo de disponibilidade e orçamento, mas sim, ou seja, num clube como o Benfica, e como acredito ser o Sporting, o Porto e entre outros, o atleta só se tem que preocupar em jogar a bola, e do ponto de vista de nutrição, como é a fisioterapia e a fisiologia, eles não se têm que preocupar em nada, é deixar os profissionais fazer o seu trabalho, eles só têm que seguir as diretrizes. Exato, o objetivo é sempre esse. A nível deles estarem preparados, imagina, tu fazes a nutrição adaptada a cada um, ou é relevante a posição que eles ocupam em campo, o tipo de esforço que eles fazem? Por exemplo, um lateral e um trinco têm funções completamente distintas, muda muito a nutrição de posição para posição? Olha, eu posso responder isso de duas maneiras. Primeiro, eu quando estava no Benfica, eu estava nas modalidades, e acho que aí podemos ir ao mais específico, mas eu também posso responder no futebol, que acredito que é aí que chama um bocadinho mais a atenção. Mas obviamente que há diferenças em campo, ou seja,
Tu, do ponto de vista de composição corporal, não vais pedir a mesma coisa a um guarda-redes como vais pedir, por exemplo, um lateral que tem que fazer sprints o jogo todo, tem que ir ao lado do campo, depois voltar para trás, depois outra vez avançar, depois voltar para trás. Ou seja, do ponto de vista de composição corporal, tu vais pedir coisas diferentes. Por exemplo, a um guarda-redes, por norma, é permitido ter uma massa gorda se calhar um bocadinho mais elevada, se calhar andar ali à volta dos 11%, 12%, onde se calhar um lateral ou um jogador de campo tem que correr muito mais, se calhar já queres que esteja nos 8%, 9%, 10%, mas há obviamente sempre algumas variâncias que não vais conseguir alterar. Ou seja, temos jogadores que conseguem estar tranquilamente nos 6%, 7%, 8% e já outros que se têm que esforçar para estar nos 9%, 10%. Mas claro que existe todo o tipo de diferenças, mesmo do ponto de vista de suplementação, mesmo refeições pré-jogo. Obviamente um guarda-redes não tem o mesmo esforço num jogo que tem, por exemplo, um lateral, ou seja, se calhar corre 10% ou 15% do que um lateral corre. Por isso, do ponto de vista de suplementação, do ponto de vista nutricional, vais pedir coisas diferentes, ok? Mas se queres uma resposta mais específica, é, por exemplo, olhar para uma equipa, vamos dizer, de handball. Ou seja, tens um ponta de 1,83m, 76kg, depois tens um pivô de 2,06m e 110kg. Obviamente estamos a falar de um plano nutricional e de suplementação completamente diferente, ou seja, obviamente um pivô vai precisar de muito mais de força do ponto de vista de suplementação. Se calhar podes dar, por exemplo, na creatina, se calhar valores um bocadinho mais elevados, se calhar num ponta não tanto. Por isso, obviamente, toda a nutrição tem que ser individualizada, já para não falar, por exemplo, tens casos de atletas muçulmanos que, por exemplo, podem fazer o Ramadão. Isso é sempre uma altura complicada da época, ou seja, o ano passado eu também estava num clube e nós tivemos 2 atletas que faziam o Ramadão, ou seja, é sempre um mês complicado do ponto de vista nutricional, porque estamos a falar desde que o sol nasce até o sol se põe, eles não podem consumir nada. Como é que geres essa situação a nível nutricional? Eles comem tudo numa refeição? Olha, tal como é que é feita a gestão do Ramadão? É uma gestão complicada, mas acho que temos que respeitar todo tipo de crenças, por isso também é trabalhar com isso. Olha, tal como eu tinha dito no início com a questão da equipa multidisciplinar... Fora a parte da crença, como é que é organizada a parte nutricional da certo, ou seja, era isso que eu te ia dizer, ou seja, mesmo como eu estava a falar no início, isto é uma questão muito multidisciplinar, porque, por exemplo, se estamos a falar de um atleta que não come, ou seja, nessa altura do ano, se calhar estamos a falar desde as 7 da manhã às 7 da tarde, se calhar, acredito eu, ou seja, eu creio que o Ramadão, pelo menos no ano passado, eu não quero estar a mentir, mas eu creio que foi em abril. Mas é assim, isso é uma questão muito multidisciplinar, porque, por exemplo, tens que falar com o treinador e falar, olha, ele não vai consumir nada destas horas a estas horas. O desempenho dele no treino vai diminuir bastante, ou seja, será que faz sentido ele estar a treinar 2 horas? Se calhar não faz sentido. Se calhar faz sentido eu, por exemplo, fazer assim um ginásio um bocadinho mais leve e quando chegarmos à altura do treino mais importante, onde estamos se calhar não só a preparar a questão técnico-tática, mas estamos a preparar realmente aquilo que vamos fazer no próximo jogo, se calhar é só uma meia hora, ok, se calhar ele participa no treino, mas se calhar não participa na parte inicial do treino, onde é se calhar um bocadinho mais puxada do ponto de vista físico, para não se cansar tanto e porque também não tem tanta nutrição, digamos, dentro dele. Mas do ponto de vista nutricional, o que é que nós fazemos? Ou seja, tu tens ali um período de, não sei, 10 horas mais ou menos para fazer refeições e tu nesse período tentas fazer 3, 4 refeições o mais completas possível, ou seja, aí se calhar um multivitamínico vai ser essencial, porque é muito difícil tu consumir as quantidades que são necessárias em tão pouco tempo horário e se calhar eles também é muito difícil se calhar estar a comer refeições muito ricas de 3 em 3 horas, tá bem? Para quem não está habituado, certo? Não estamos a falar no culturista, estamos a falar de um atleta. Mas, por exemplo, ele iniciando às 7 da noite, como é que ele come durante a noite? Pois, essa é a questão complicada. Exatamente, ou seja, vamos dizer que ele faz uma primeira refeição às 8 da noite, depois tem de fazer outra refeição antes de ir a deitar. E tu estás a fazer uma refeição pesada à meia-noite, para estás a deitar à meia-noite e meia, à 1 da manhã, é complicado. E depois, vamos dizer que o pôr do sol é às 7 da manhã, ele tem que se levantar outra vez às 6 da manhã para ir comer. Por isso, é uma gestão bastante complicada, em que
o atleta não só está a fazer o sacrifício por aquilo que acredita, mas também do ponto de vista profissional, pois também precisa de fazer outros sacrifícios, até porque eles acordam de manhã para fazer as suas rezas e pronto, os protocolos que eles têm dentro da religião. Por isso é uma questão complicada, mas dá para gerir muito bem se for um plano alimentar muito bem estruturado e se o atleta também tiver a capacidade de sacrifício para estar a comer bastante em pouco tempo. Aquelas transformações que nós assistimos dos jogadores, por exemplo, quando eles vêm da América do Sul, etc., e chegam ao Benfica e se vê aquela transformação, até que ponto, pronto, se eles vêm com um déficit de nutrição, o que é que acontece para chegarem ao Benfica e dar-se aquele boom? Sim, ou seja, quando tu estás a chegar ao Benfica, estás a chegar a um dos clubes do mundo com mais capacidade de oferecer ao atleta tudo aquilo que eles precisam. Por isso, se eles, é assim, nós por vezes recebemos atletas muito mal preparados, mesmo do ponto de vista de treino, do ponto de vista de nutrição. Por exemplo, eu tive um atleta no ano passado, isto quase parece anedótico, mas foi uma realidade, que me disse que um kebab é uma boa refeição, porque tens a parte da proteína da carne, tens a parte tipo da alface dos vegetais. Ele pensava que aquilo era uma boa refeição, mas ele pensava mesmo, não era uma anedota. Acreditava que o kebab era uma boa refeição. Não, eu como kebab ao jantar, aquilo é bom, tem a carne, tem os vegetais. Mas tu levas com isso tudo, mas obviamente depois chegas ao Benfica em que não tens de preocupar com nenhuma refeição, que o nutricionista prepara tudo, pergunta o que é que gostas de comer, o que é que não gostas de comer. Do ponto de vista de suplementação, vais ter tudo aquilo que precisas, só precisas pegar no shaker e beber. É inevitável que tu vais crescer se fores minimamente profissional, não é? E depois a treinar 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. O crescimento é algo que ocorre com bastante naturalidade, porque tens nutricionista de topo, tens um fisiologista de topo, tens um fisioterapeuta de topo, tens tudo que o atleta pode precisar de crescer, por isso é perfeitamente normal. É assim, quando estás a mexer com os melhores profissionais que há na área, quando estás a mexer com atletas profissionais com condições de topo, é normal que isso aconteça. Os atletas são muito esquisitos quando é na hora de fazer os planos alimentares ou muitas exigências? É assim, claro que são, mas é assim, eu acho que qualquer pessoa que estivesse na realidade deles provavelmente também o seria. Mas é assim, se os atletas forem esquisitos e for só com a questão do sabor, uns preferem mais proteína de baunilha, outros preferem proteína de morango, outros preferem proteína de chocolate, se for isso não há qualquer tipo de problema. Agora, o problema é aqueles que se calhar fazem demasiada pesquisa para eles próprios e não sabem bem como pesquisar e depois aparecem com crenças que saem erradas. Aí é que está o problema. Agora, esquisitos, é assim, isso alguns são, mas acho que todos não somos. Ou seja, se tu gostas mais de proteína de baunilha e depois eu fosse o teu nutricionista e tivesse entregado para proteína de chocolate, não gostam de legumes ou... Sim, isso há tudo, assim, mas a maior parte dos atletas de elite estão lá por alguma razão e estão lá porque são profissionais. Sim, claro que não são todos, tu nunca podes generalizar, mas se eles estão lá é por alguma razão, é porque são profissionais de topo. Ou seja, eu acho que não podemos pegar num caso isolado, seja ele qual for, e depois tentar parecer que os outros também não são profissionais. Não, eles são extremamente profissionais. Chegaram àquele nível, é porque... Se eles estão no Benfica, no Sporting, no Porto, sim, é porque fizeram o máximo e estão a espremer todo o seu talento. Porque só com talento eles não vão lá. Né? Exatamente. Agora, voltando aqui à nossa querida Zumub, tu depois assinaste pela Zumub, tanto na parte de nutricionista como criador de conteúdo. Como é que se deu essa... Já tinhas assim... Não, olha, isso inicialmente não estava nada planeado. Eu quando entrei na Zumub era realmente para colaborar na parte dos conteúdos, mas era mais para colaborar na minha área, nunca foi numa vertente de liderar o departamento, que é isso que eu estou a fazer agora. Mas basicamente para te contar como é que isso aconteceu, foi numa altura de transição de alguns postos ali na empresa, onde alguém saiu. Nós gostamos muito de fazer brainstormings e trocar algumas ideias, mesmo em grupo, porque acho que é aí que aparecem as melhores ideias. A pessoa que está a escolher os cargos gostou de algumas ideias que eu tinha para oferecer, acabou por me propor o cargo e eu achei bastante interessante, porque algo
que do ponto de vista pessoal eu estou a tentar combater é sempre a monotonia no meu dia-a-dia e a monotonia no emprego, e obviamente foi uma volta de 180 graus, aquilo que eu estava habituado a fazer, porque eu, mesmo na minha vida pessoal, não sou um grande fã de redes sociais, não utilizo muito, mas acredito muito na comunicação empresarial e no que as redes sociais fazem para uma empresa, e estar neste momento a liderar o departamento de conteúdos permite-me usar muito mais a criatividade do que se estivesse só a exercer da parte de vista de nutrição, onde é uma parte muito mais teórica, em que se tem que aplicar aquilo que é a ciência e aquilo que a ciência diz, e na parte dos conteúdos não, tu podes ter uma ideia totalmente fora da caixa e tentar aplicá-la. Por isso, eu obviamente não tenho qualquer tipo de formação do ponto de vista de conteúdo, gestão de redes sociais e afins, mas também não sei até que ponto é necessário para liderar um departamento assim. Eu acho que é preciso conhecer a marca, conhecer a tua população e depois ter ideias criativas, ver o que resulta, ver o que não resulta e tentar abranger o máximo de pessoas possíveis. E eu acho que nesse aspecto, acho que isso é possível de fazer, e eu também tenho uma equipa espetacular a trabalhar comigo. Acho que tem corrido bastante bem, mas sim, foi uma mudança de 180 graus daquilo que era a minha ideia inicial quando entrei na Zoom. Tu, a nível de suplementação, se tivesses que sugerir um pack base, quais é que seriam os suplementos que tu selecionavas? Pois, isso é sempre aquela resposta do depende, não é? A individualidade é correto, mas assim, claro, em termos gerais. Se fosse gerais, olha, o que é que eu poderia dizer? Se calhar um multivitamínico seria a minha primeira escolha. Porquê? Porque infelizmente nós sabemos, e tu também sabes, porque também como personal trainer e também gestor aqui do teu ginásio, tu sabes que as pessoas não têm a alimentação que deveriam ter. O consumo de hortofrutícolas está muito abaixo daquilo que é as recomendações, por isso para de vez obter aquilo que são as recomendações do ponto de vista de vitaminas, do ponto de vista de minerais, no consumo de hortofrutícolas, vai ficar complicado. Por isso, tomar um multivitamínico acho que é aquilo que faria mais sentido se tivesse que recomendar um suplemento para aquilo que é a população portuguesa. Depois é logo a base, não é? Exatamente. Depois o que é que podemos recomendar mais? É engraçado falar nisso, porque normalmente as pessoas focam-se muito nas macros. Sim. É assim, pronto, isso é sempre um caso individual, ou seja, eu, por norma, também quando começo a fazer um plano alimentar, eu acho que qualquer pessoa começa pelas macros. Sim. Antes, primeiro começas pela ingestão calórica, mas isso já é outra coisa. Mas se tivermos, pronto, consoante a tua pergunta do que é que eu recomendava para as pessoas, seria os minerais e as vitaminas, pronto, o multivitamínico. Depois o que é que eu poderia recomendar mais? Por exemplo, a proteína. A proteína, por vezes, é muito vista só como um suplemento de alguém que está no ginásio, quer aumentar a massa muscular, quer ser grande. Eu não vejo assim. Ou seja, se me perguntares a mim o que é que eu recomendava a uma pessoa, se tomar uma proteína whey ao lanche ou comer 1000 folhas. Eu acho que a recomendação aí é óbvia, não é? Porque, por vezes, a proteína não é vista também como uma opção apenas para uma refeição, ou seja, as pessoas olham para a proteína só para quem quer ficar grande, só para quem quer aumentar a massa muscular, mas isso não é uma realidade. Ou seja, a proteína é uma excelente opção para uma refeição como meio da manhã, como uma refeição como um lanche, até porque é bastante saciante. Por isso, se eu tivesse que recomendar 2 suplementos, seria o multivitamínico e a proteína, para ser um substituto de outras opções que se calhar não são as melhores do ponto de vista nutricional. A nível de proteína, é realçar só, como estás a referir, usar a proteína é tal e qual como ires buscar a macronutriente à carne, ao peixe, que existe muito esse conceito enraizado nas pessoas que pensam que a proteína em pó é diferente da proteína dos alimentos. Claro. Porquê que vamos quebrar esse mito? Porquê que achas que isso acontece? Bem, porque é que acontece? Olha, eu acho que é porque os suplementos estão muito ligados ao ginásio e àquela malta que quer ficar grande. Ou seja, eu acho que por vezes pessoas mais antigas com uma mentalidade assim um bocadinho, vamos chamar retrógrada, não é?
ou seja, vem-te a tomar um shake com proteína whey e já estás aí a dar na jaula. Exatamente, pá, e não faz qualquer tipo de sentido, ou seja, estás a, por exemplo, se calhar para algumas pessoas é mais prático estar a meter uma scoop de whey num shaker onde depois só tens que adicionar alguma água, abanar e beber, do que se calhar estar a beber um iogurte proteico, por exemplo. Se calhar no seu trabalho não tem um frigorífico e dá muito mais jeito, ou seja, tens na tua mochila, já tens ali a scoop de whey pronta, é só adicionares água, agitares e beberes e está feito. Por isso, eu acho que isso ainda acontece porque ainda existe muito a ligação da proteína com a malta do ginásio e do querer ficar grande. E eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu podes utilizar a proteína numa variedade de objetivos. Tu podes dar, se calhar, uma pessoa idosa que já tem mais dificuldades em estar a ingerir alimentos sólidos. Ali é só beber e vai aumentar a ingestão proteica ao longo do dia e vai, por exemplo, evitar casos como sarcopenia, por exemplo. Exatamente. Por isso, acho que a proteína é um excelente suplemento. Excelente. Deixar aqui bem assente, proteína, whey, em pó, é o mesmo macronutriente, é igual à proteína presente na carne, no peixe, nos ovos, etc. Não tenho medo de tomar. Sim, exato, ou seja, se calhar não vais conseguir convencer 95% das pessoas que te passam à frente a estar a comer carne ou atum, seja o que for, à meia da manhã ao lanche, por isso, suplemento proteico, prático, saboroso, não é nada dispendioso, por isso eu acho que faz todo o sentido, ou seja, se tu fores dividir as doses que vêm num pacote de proteína e depois fores comparar o preço total com aquilo que gastas num bolo ou numas bolachas ou mesmo numa Santos, provavelmente também vai ficar muito mais barato, por isso acho que é um suplemento que faz todo o sentido. Agora, o próximo, disseste multivitamínico, proteína, mais algum suplemento que tu acrescentasses no pack base? Pack base, olha, assim para a população em geral, eu não diria. Se quiseres ir assim para uma vitamina mais específica, poderia ser a vitamina D, quiçá. Ou seja, sabemos que nesta altura, agora por acaso tem estado um bocadinho de bom tempo visto tem estado sol, mas nesta altura mais no inverno, onde o sol é mais escasso, onde as pessoas também ficam mais tempo dentro de casa, ou dentro dos seus trabalhos, onde se calhar vês o sol quando entras no trabalho, mas se calhar quando estás a sair do trabalho já não vês sol, e nós sabemos que a vitamina D é absorvida principalmente através do sol. Eu acho que é um suplemento que poderia fazer bastante sentido para muitas pessoas, até mesmo porque do ponto de vista ósseo, do ponto de vista muscular tem alguns efeitos. Acho que a vitamina D também poderia ser um bom suplemento, principalmente para esta altura do ano, onde mais uma vez o sol é um bocadinho mais escasso. Acho que poderia ser um bom suplemento, mas tirando isso, para a população em geral acho que não faz sentido, depois é analisar caso a caso. A nível da função do multivitamínico, as vitaminas e minerais são importantes para o nosso corpo. Porquê? Ou seja, isso depois teríamos que ir ver vitamina a vitamina e mineral a mineral, e isso é só um podcast específico. Um podcast para falar sobre vitaminas. Isso é só um podcast em si. Mas as vitaminas e minerais têm funções no metabolismo energético, mesmo na absorção de proteína, isso tem bastantes funções. Sim. Se tiveres alguma deficiência do ponto de vista vitamínico, do ponto de vista mineral, vais acabar por fazer o efeito e podes ter complicações ainda graves de saúde. Por isso, enquanto nutricionista, a primeira coisa é tentar ir obter através da alimentação, hortofrutícolas, frutas, vegetais, legumes, tudo isso. Se isso não for aquilo que está a acontecer na realidade e a pessoa realmente não quiser mudar ou não conseguir mudar, aí experimente o multivitamínico. Voltando aí ao suplemento mãe, que é a mãe de todos os suplementos, a proteína. Claro. Qual é que é a dose diária que tu recomendas, primeiro, para uma pessoa que não pratica exercício físico e depois para um praticante regular ou atleta? Ok, é assim, se estivermos a falar de uma pessoa que não faz qualquer tipo de exercício, for assim uma pessoa que vive a sua vida sem prática de exercício físico, a minha recomendação costuma andar à volta de 1 grama a 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso, ok?
porque do ponto de vista de construção muscular não vai ser preciso tanta proteína como é alguém que faz exercício no seu dia-a-dia. Por isso anda à volta de 1 grama a 1,2 gramas por quilograma de peso. Se estivermos a falar de alguém que pratica exercício físico no seu dia-a-dia ou for um desportista, isso depois já tens uma gama muito grande de variação, ou seja, podes começar no 1,6 gramas por quilograma de peso e podes ir até aos 2,2, 2,4, depois também depende de qual é o objetivo do atleta, depende de qual é a modalidade que o atleta pratica, depois temos que fazer essa escolha, ou seja, se por exemplo for esses atletas que tu falaste que vêm da América do Sul e precisam ganhar massa muscular, ou seja, se calhar já começas a entrar em 2 gramas por quilograma de peso, 2,2, quiçá esticar até ali ao 2,4. Se estivermos a falar de atletas que estão numa situação de perda de peso, se calhar também vais ao 2 gramas por quilograma de peso, 2,2, 2,4. Porquê? Porque quando estamos numa situação de perda de peso, existe o risco de, quando estás a perder massa gorda, perderes também massa muscular. Por isso, se conseguires aumentar a ingestão proteica, vais, de certa forma, garantir ou tentar ao máximo que não percas também massa muscular quando estás a perder massa gorda. Mas pessoas em geral, 1 grama, 1,2 gramas, se estivermos a falar de atletas, pode ir de 1,6 a 2,2, 2,4, depende da modalidade e depende do objetivo de cada atleta. A nível aqui de cada proteína, nós temos a concentrada, isolada, hidrolisada, que diferem pelo processo de filtração, certo? Certo. E aconselhas cada uma a que género de pessoas? Ou qual é a mais-valia de cada uma? Ora, se estivermos a falar de uma proteína concentrada, eu se calhar recomendava a um atleta, porque tem um bocadinho mais de hidratos, apesar que também não tem muitos hidratos, também tem um bocadinho mais de gordura, e como o seu processo de filtração não é tão grande como, por exemplo, a proteína isolada, a proteína hidrolisada, tem um pouco mais de vitaminas e um pouco mais de minerais, está bem? Como num atleta não temos qualquer tipo de preocupação do ponto de vista de hidratos de carbono, também não temos do ponto de vista de gorduras, se não for em excesso, eu acho que é a melhor proteína para os atletas. Se estivermos a falar de alguém que está num processo de perda de peso e queremos controlar ao máximo aquilo que é a sua ingestão calórica, aí já vamos para uma proteína isolada. Se estivermos a falar de pessoas que por norma lidam mal com a proteína whey, com a sua absorção, sentem-se assim um bocadinho mais inchados, aí passamos para a proteína hidrolisada, porque tem uma filtração muito maior. Por isso é a diferença principal entre as três. Engraçado falares disso, porque hoje em dia está muito as intolerâncias, à lactose, etc. Achas que isso é uma moda? Ou existe mesmo pessoas que, com as quantidades presentes, proteína concentrada ou isolada, têm reação à lactose? É assim, eu acredito que algumas pessoas que dizem que têm uma intolerância à lactose, que não conseguem digerir a proteína whey, que se calhar não tenham, mas obviamente não podes negar que isso é uma realidade e bastantes pessoas a têm. E manifesta-se nessa tal má disposição? Sim, pode-se manifestar, e por isso é que nós também temos, por exemplo, a Zero Whey isolada, por exemplo, também na Zumul, para pessoas que tenham um maior problema em digerir a proteína de soro de leite normal, digamos. Mas é assim, claro que temos sempre a questão da moda, mas depois também temos pessoas que realmente não conseguem digerir e sentem-se mal depois de ingerirem, sentem-se inchadas, mas por isso é que também depois começamos a desenvolver outro tipo de opções, por isso não há qualquer tipo de desculpa. Se as pessoas também se sentirem mal, depois também há outras opções no mercado, mas claro que é uma realidade, mas pronto, também sabemos que depois há pessoas que acabam por exagerar um bocado, sim. Acho que ainda grande parte das pessoas não sabe que existe já proteína sem lactose, porque normalmente trocam a opção por proteína vegetal. Certo. Whey versus proteína vegetal. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu pessoalmente eu prefiro a proteína whey porque do ponto de vista de aminoácidos é superior, ou seja, na proteína vegetal já há proteínas no mercado bastante completas, por exemplo, nós mesmo na Zumul já temos a proteína de ervilha mais proteína de arroz, onde consegue combinar aminoácidos quer do arroz e da ervilha, logo
só aí Cadeia é um já fica bocadinho mais superior, completa. exatamente, mas a proteína whey, é assim, não podemos negar que é superior se só tivermos a comparar isoladamente um suplemento com o outro, mas quem não consegue consumir a proteína whey, acho que pode passar para a vegetal sem qualquer tipo de problema, porque depois pode, por exemplo, compensar com BCAAs, por exemplo. Mas a whey é verdade que é superior, mas a vegetal não fica muito atrás, até porque depois temos os BCAAs que podem ajudar a compensar, e hoje em dia também já existem proteínas vegetais cada vez mais completas, onde já consegues ter um perfil de aminoácidos muito bom. A proteína hidrolisada, onde é que achas que se justifica? Ela, além de estar mais filtrada, tem a cadeia já quebrada para facilitar a absorção, não é? Certo. Onde é que se justifica o uso nesse caso? Ou seja, pessoas que tenham maiores problemas em digerir a proteína whey, pessoas se calhar com um bocadinho mais de intolerâncias, como aquilo já está mais digerido, a absorção é muito mais fácil, por isso pessoas que se calhar se sentem um bocadinho mais enxadas quando tomam a proteína whey, se calhar é aí que faz sentido. Em termos de valores, a proteína concentrada, achas que difere muito por ter aquela quantidade de hidratos de carbono e gordura? Não. É assim, quando estás a fazer um plano alimentar, a não ser que queiras ir mesmo ao talho, a proteína concentrada e a proteína isolada não tem grande tipo de diferença. Agora, se for uma pessoa que está a tomar atenção a todo o tipo de detalhes, que quer ir ali ao ínfimo grama de hidrato de carbono, de gordura, aí faz sentido passar para a isolada. Agora, se o problema não forem as 50 calorias, 100 calorias ao final do dia, a verdade é que se fores olhar para uma tabela nutricional, não há grande diferença. Agora, concluindo aqui a nossa proteína, vamos passar ao suplemento dos suplementos também, creatina. Claro. Conta-me, a nível de efeitos da creatina, quais é que são os efeitos que podemos esperar com a toma da creatina? Olha, com a toma da creatina, aquilo que é o efeito principal é o aumento de força. Okay? Quando tu entras no ginásio e começas a tomar creatina, muito provavelmente aquilo que são os teus valores do ponto de vista do levantamento de peso vão aumentar bastante. Porque aquilo que a creatina faz é doar uma molécula de fosfato ao ADP e consegue transformar a ADP em ATP, logo é a via mais energética que nós temos, também é a via que se escassa mais rapidamente, mas é a via mais energética que nós temos, por isso tudo que é modalidades ou movimentos mais explosivos é aí que vai atuar a creatina, por isso quando estamos a falar aqui no ginásio, sim, sprinters, exatamente, sprinters, futebol quando têm que fazer sprints, handball, basquete, tudo que são modalidades coletivas, exatamente, faz todo o sentido, mesmo depois também do aumento do ponto de vista de massa muscular também faz, se calhar é mais do ponto de vista indireto, porque vais aumentar de força, vais conseguir levantar mais pesos, vais ter um treino mais eficaz, logo vais conseguir aumentar a massa muscular, porque é uma realidade que a creatina faz aumentar de peso, mas é maioritariamente água, que faz parecer os músculos maiores, mas não é que estejam realmente, é mais da questão da água. Mas essa o efeito da água, existe muito. Se a água é intramuscular, não é extra. Exato. Porque as pessoas têm a ideia que a creatina faz retenção, mas é retenção nos músculos. Exato, sim. Por isso não tem nenhum ponto negativo a nível de retenção. Sim, não aumentar apenas o volume muscular. Sim, eu acho que a creatina, se calhar até mais que a proteína, é o suplemento mais estudado que nós temos, ou seja, do ponto de vista de efeitos secundários, não temos nada a apontar e não tem qualquer tipo de efeito adverso, por isso se alguém estiver com algum receio de tomar creatina, deixe de a ter, experimente e com certeza que vai gostar. Como obviamente cada pessoa e cada caso é um caso, pode haver pessoas que não reagem à creatina, isso é totalmente uma possibilidade. Agora, que é o suplemento mais estudado no mercado, é uma realidade, que tem realmente efeito, é uma realidade, que não tem efeitos adversos a apontar, também é uma realidade, por isso, se alguém está a fazer ginásio e não está a tomar creatina e quer melhorar o seu desempenho, eu recomendo a creatina a 100%. Se alguém está a fazer assim uma modalidade coletiva ou individual, que
tenha um pouco mais de explosão, a creatina também também faz todo o sentido. Mesmo do ponto de vista de recuperação também faz todo o sentido. E mesmo, por exemplo, uma pessoa idosa que sabes que com o avançar da vida, a sarcopenia é uma realidade, acabas por perder muito mais massa muscular, a creatina pode fazer sentido mesmo para uma pessoa idosa. Mesmo do ponto de vista neuronal, quando já estamos a falar uma pessoa idosa, também faz sentido, já começam a aparecer bastantes estudos que fazem uma ligação entre a creatina e a saúde mental, do ponto de vista... Mesmo a nível de velocidade de reação, não? Sim, do ponto de vista de reação físico. Sim. Aí, pessoalmente, não conheço estudos que falam nisso. Pode haver outros suplementos que podem ajudar nisso, mas a creatina não tanto. Mas mesmo para a população idosa, mesmo do ponto de vista mental, faz todo o sentido e cada vez começam a aparecer mais estudos. Por isso, vai haver sempre pessoas com teorias da conspiração, ou que vão pegar em artigos que saíram há não sei quantos anos, ou que foram mal feitos, e que te vão mostrar, mas eu acredito que dentro da comunidade, claro, mas dentro da comunidade científica, eu acho que quando começas a falar de suplementos que são próximos de ser unânimes, acho que a creatina é o pai. Sim. A proteína é a mãe, a creatina é o pai. A nível de gramagem diária, qual é que é a quantidade que tu achas que é recomendada? Também é uma pessoa normal, que não faz exercício, um atleta. Olha, eu acho que depende do protocolo que tu queiras fazer, ou seja, tu podes fazer um protocolo diário. Eu acho que hoje em dia aquilo que se começa a fazer nos esportes de competição, em modalidades coletivas, é tomar todos os dias, e quando estás a falar de uma toma todos os dias, pode ir dos 3 gramas aos 5 gramas. Os 3 gramas é mais do que suficiente para tu conseguires manter as tuas reservas de creatina preenchidas. Podemos ir até aos 5, por exemplo, se tivermos um atleta vegetariano, onde não vai consumir a creatina pela parte da carne, pela parte do peixe, exatamente, que é onde também consegues encontrar do ponto de vista alimentar. Mas se quiseres fazer assim uma fase de carga, como por vezes também é falado, também podes ir dos 10 gramas aos 20 gramas por dia, sem qualquer tipo de problema. Fazes durante uma semana, 2 semanas, e depois cortas por completo, porque depois também obviamente tens um período em que mesmo que não estejas a tomar as nossas reservas mantêm-se cheias, ou depois podes passar para a fase de manutenção, e depois depende do protocolo que quiseres. É preciso essa fase de saturação? Não é preciso, assim, é sempre preciso há algum tempo até tu conseguires aumentar as tuas reservas. Obviamente, se fizeres uma fase de carga, vais chegar a esse período muito mais rapidamente, exatamente. Mas tu podes começar logo pelas doses de fase de manutenção e ir enchendo as tuas reservas, exatamente. Ou seja, por exemplo, se estivermos a falar de um atleta de futebol em que começa a pré-época e se calhar o primeiro jogo competitivo é passado um mês, se calhar tens oportunidade de fazer a fase de manutenção desde o início da pré-época. Agora, se estivermos a falar de um atleta se calhar não esteja a tomar creatina, chega a um clube e a competição começa daqui a uma semana, se calhar aí faz sentido fazer uma fase de carga. Exatamente. A nível é muito falado de efeitos, tanto a creatina como a proteína. É verdade que o consumo excessivo pode fazer mal aos rins, etc. Não existe estudos a apontarem isso. Agora, uma realidade é, se uma pessoa já tiver um problema renal, aí faz sentido analisarmos o consumo proteico e o consumo também de creatina, se a pessoa já tiver. É necessário frisar isto. Agora, se a pessoa não tiver qualquer tipo de historial de problemas renais, pode tomar creatina à vontade, pode tomar proteína à vontade, porque não existe evidência que a toma de suplementação de creatina, ou mesmo o consumo alto de creatina, ou mesmo o consumo alto de proteína ao longo do nosso dia, pode provocar problemas renais. Por isso, se alguém já estiver, faz sentido vermos o consumo de proteína e de creatina, e não faz sentido abusar nos mesmos. Se uma pessoa não tiver qualquer historial de problemas renais e não tiver qualquer tipo de problema, pode tomar creatina à vontade, pode comer proteína, porque mesmo estudos onde analisam doses bastante altas de proteína ao longo do teu dia, 4 gramas por quilograma de peso ou mais do que isso, não mostra que tem uma correlação para problemas renais. Por isso, se já tiveres, ok, vamos analisar. Se não tiveres, não há qualquer tipo de problema, podes tomar à vontade. A nível do excesso de dosagem, e tu falaste dos efeitos
secundários, Não. e isto deves ter lembrado do estudo, foi o feito de toma de creatina, aumentar os níveis de DHT, que é a hormona responsável pela queda de cabelo. Isso foi uma amostra viciada, porque há muita gente que pergunta se a creatina provoca queda de cabelo. Certo, O que é que tu achas sobre essa temática? Que eu saiba, toda essa teoria da queda do cabelo é feita a partir através de apenas um estudo. Ou seja, pegarmos apenas num estudo e transformar isso na nossa realidade científica não faz muito sentido, ok? Do ponto de vista fisiológico, consegue perceber-se um mecanismo de ação que poderia causar esse problema, mas a suposição fisiológica é uma coisa que as pessoas têm que terem atenção, que é, se às vezes do ponto de vista fisiológico fizer sentido, se às vezes do ponto de vista do mecanismo de ação fizer sentido, não quer dizer que se depois possa traduzir em realidade, ok? Por isso, às vezes tu tens uma certa coisa que do ponto de vista do mecanismo de ação faz sentido, do ponto de vista fisiológico faz sentido, mas depois quando vais ver a realidade, quando vais analisar num estudo científico, quando vais ver se realmente aquela coisa faz efeito, depois não sai nada daquilo. E a realidade é, os estudos que têm sido feitos posteriores a esse que mostrou que a creatina podia aumentar a queda de cabelo, a verdade é que não foi tido qualquer tipo de conclusão que diga que a creatina pode provocar queda de cabelo. Por isso, se calhar for uma pessoa que já seja propensa a isso, se calhar faria sentido ter algum cuidado. Se a pessoa quiser jogar apenas no lado da segurança, ok? Mas se não for uma pessoa que tenha qualquer tipo de problema, pá, tomem à vontade. Ou seja, pá, eu, por exemplo, também tomo, e do ponto de vista de cabelo, não tenho qualquer tipo de problema. Por isso, se quiserem jogar no lado da precaução, pá, podem fazê-lo, mas sabendo que essa ideia, não vou dizer minha, vamos dizer que essa ideia foi tirada apenas de um estudo só, e estudos posteriores não tiraram o mesmo tipo de conclusão que esse estudo. E eventualmente, por ser uma população específica, se não estou em erro, para jogadores de futebol americano, se calhar havia qualquer coisa ali que fazia subir os níveis de DHT. Pois, exato, por isso eu não teria essa preocupação. Estudo, né? Exatamente. E tu até terás uma conclusão nesse sentido, tens que replicar o estudo bastante vezes, tens que publicar metas-análises, e a realidade é que neste momento não tens nada disso. Falaste há bocado na toma de BCA, que é um suplemento que normalmente gera algum debate. Qual é que é o mecanismo de funcionamento do BCA? Olha, tu tens os aminoácidos essenciais, não é? A leucina, isoleucina e a valina. Exato. E fazem principalmente efeito para pessoas que não têm o consumo proteico otimizado, ou para pessoas que estão de momento a praticar uma dieta mais restrita, ou seja, tens por exemplo a população vegana ou a população vegetariana, onde não conseguem ir buscar a proteína animal, que se formos analisar de forma fria é a proteína mais completa que nós temos do ponto de vista de perfil de aminoácidos. Por isso, nesse sentido, faz bastante sentido suplementar com BCAAs. Por isso, se for uma pessoa vegetariana, se for uma pessoa vegana, eu recomendo a 100% a toma de BCAAs, sim, porque os aminoácidos são, não sei se diria que são tão importantes como a proteína em si, não é? Mas o perfil de aminoácido, cada vez começam a haver mais estudos e a perceber-se que há certos aminoácidos, como por exemplo a leucina, que têm um efeito superior no aumento da síntese da proteína muscular. A nível de outro aminoácido também é muito falado, a glutamina, que é o aminoácido mais presente no nosso corpo. A suplementação justifica-se quando? É assim, a glutamina é um suplemento que começa a ganhar alguma evidência, que também já cada vez existe mais população no desporto que começa a tomar. Eu acho que quando estamos a falar numa altura da época em que os jogos começam a aumentar, em que a recuperação muscular é cada vez mais difícil, onde estamos a jogar de 3 em 3 dias, eu acho que aí a glutamina pode começar a fazer sentido. Agora, no início da época não diria tanto, mas ao longo da época onde o cansaço muscular é muito maior, onde queremos uma
recuperação um bocadinho mais rápida, aí a glutamina pode começar a fazer sentido. Sim. Eu, por acaso, pessoalmente, o uso da glutamina senti-me quase como o feijão mágico do Dragon Ball. Quando tomava, aquilo parecia que o corpo recuperava Muito mais rápido, não é? muito mais rapidamente. Sim. Mas achas que uma boa proteína já tem a quantidade necessária de glutamina ou existe a necessidade de uma suplementação extra? É assim, isto começamos a entrar naquele caso do depende, não é? Porque assim, se estivermos a falar de uma pessoa que vai ao ginásio se calhar 3, 4 vezes por semana, eu acho que se calhar não faria sentido. Agora, se estivermos a falar de um atleta ou mesmo de uma pessoa que vai ao ginásio todos os dias ou próximo disso e puxa realmente o seu corpo ao limite, aí faz sentido tu otimizar tudo o que consegues para te permitir teres uma recuperação mais rápida, para permitir teres um desempenho muito maior. Por isso, se estivermos a falar de uma pessoa que leva o seu fitness mesmo a sério, e se estivermos a falar de um atleta de elite, aí faz sentido analisar todos os pormenores que tu consegues e aí a glutamina pode fazer sentido. Agora, se for uma pessoa que vai 3, 4 vezes ao ginásio, aí a glutamina não ia fazer grande diferença. Aí era um gasto extra que não, exato, não era necessário. Não faz muito sentido. Depois, a nível de outra suplementação, que queria tirar esta dúvida contigo, ácido aspartico. Realmente potencia os níveis de testosterona ou se alguém tem déficit ajuda a normalizar? Como é que é? Certo, ou seja, se alguém tiver um déficit ou tiver qualquer tipo de problema em relação à testosterona, recorrer-se ao ácido aspartico acho que não vai fazer grande coisa. Por isso, é aquilo que eu te estava a falar, ou seja, por vezes tens uma suposição fisiológica e tens um mecanismo de ação que pode fazer sentido, nem sempre depois quando vais estudar e vês aquilo o que realmente faz no corpo humano, é uma realidade. Por isso, neste momento, eu não recomendava. Quem sabe no futuro pode sair um estudo em que mostra que estou errado, isso do ponto de vista científico, isso é uma realidade, é uma coisa que acontece com bastante regularidade. Agora, neste momento eu não recomendaria, mas quem sabe no futuro eu estar enganado. Existe uma hora específica em que devemos tomar creatina? Olha, que a sua absorção é potenciada? Olha, eu acho que faz mais sentido depois do treino. Agora, quando estamos a falar com atletas de elite, tu podes dizer, ok, vamos tomar no shake a seguir ao treino e fica logo tomado. Agora, quando estás a falar de pessoas que por vezes esquecem de tomar creatina, que esquecem de tomar a sua suplementação, eu por norma digo, olha, toma numa refeição com hidratos de carbono, pá, quando quiseres. Porque assim, por vezes as pessoas têm a creatina em casa, esquecem-se de tomar, por isso eu digo, olha, pensa numa refeição em que tu consigas tomar e não te vais esquecer. Se for um pequeno almoço, espetacular. Se for ao meio da manhã, tudo bem. Se for a jantar, se for ao almoço, tudo bem. Se for a ceia, tudo bem. Agora, toma só com hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono aumentam a absorção da creatina. Por isso, foca-te nisso e depois, à altura do dia, eu por norma não costumo ser tão específico com isso, porque o que eu quero é que as pessoas tomem a suplementação e ser a uma hora ou ser outra não é tão importante. Agora, se estamos a falar de atletas de elite, pode fazer sentido depois do treino, quando estás a tomar o teu shaker proteico, com maltodextrina, dextrose, seja o que for, aí é que faria mais sentido, sim. Essa junção dos hidratos de carbono tem que ser hidratos de carbono simples ou complexos? É preferível simples por causa de aumentar a insulina? Sim, poderia fazer mais sentido, depois também consoante a altura da época, depois também temos que ver qual é os hidratos de carbono que estamos a utilizar, mas sim, do ponto de vista fisiológico faria sentido hidratos mais simples e também é isso que nós costumamos dar depois do treino. Sim. Fazem o shake todo junto? Isso é outra das perguntas que as pessoas costumam fazer, se podem misturar tudo? Sim. Não há problema nenhum? Sim, estão à vontade, sim. Por norma, o açúcar que nós costumamos utilizar é a maltodextrina. E vai potenciar tanto a absorção da proteína como da creatina? Sim, exatamente. Existe realmente uma janela anabólica? Isso já foi quebrado esse mito? Existe uma janela anabólica, mas a janela anabólica é de 24 horas, 48 horas, ou seja, a janela anabólica é enorme. Agora, quando estás a falar de atletas de elite, todos os segundos são preciosos, certo? Ou seja, quando tu tens um jogo, por exemplo, no domingo e tens que jogar outra vez na quarta-feira,
Aí não estamos a falar de janela anabólica, estamos a falar mesmo de aumentar a recuperação, por isso faz sentido consumir o teu shaker ou consumir a tua refeição, seja o que for, o mais depressa possível. Agora, nós temos que diferenciar o que é um atleta de elite, tem que estar pronto para o próximo jogo o mais depressa possível, e aquilo que é uma pessoa que faz ginásio ou qualquer tipo de treino de um ponto de vista recreativo, onde não tem as responsabilidades que os atletas têm. Por isso, se estivermos a falar de um atleta de elite, sim, queremos consumir o mais cedo possível, ou seja, acabas o treino, chegas ao teu cacife, já tens o shaker pronto, é só beber, pronto a recuperar, porque se calhar à tarde há outro treino ou se calhar amanhã já há o jogo, e aí faz sentido aproveitarmos todos os minutos e recuperar o mais depressa possível. Agora, se estivermos a falar de uma pessoa que faz ginásio do ponto de vista recreativo, é assim, se quiser tomar o seu shaker quando chega ao cacife do ginásio, top, pá, a recuperação está feita, também vai começar o mais depressa possível. Agora, se não tiver essa preocupação, por exemplo, hoje for segunda-feira e depois só vai treinar quarta-feira, se preciso vai treinar outro grupo muscular totalmente diferente, pá, assim, se quiser ser o mais precioso possível, pá, força, se não quiser também não há esse problema. Não vai haver, sim, grande diferença. Sim. Nesse caso. Sim. A nível de suplementar para potenciar o teu treino com um pré-treino, existe algum benefício de tomarmos o pré-treino ou achas que é desnecessário esse tipo de suplemento? É assim, pronto, é sempre a questão do depende, não é? Depende da intensidade que tu meteres em cada treino. Se te vai dar um bocadinho mais de energia, pá, isso é por isso é que nós criámos o pré-treino e metemos as coisas que lá estão disponíveis. Por exemplo, tens a cafeína, que mesmo do ponto de vista da alerta, há bocado estavas a falar da reação e eu disse que a creatina poderia não fazer sentido, mas tens o tipo de substâncias que podem aumentar a tua velocidade de reação, e a cafeína é uma delas, ou seja, eu acho que todo o pré-treino tem cafeína, e a cafeína é o estimulante mais usado, creio eu, em todo o mundo, e tem bastante evidência, e acho que é quiçá o suplemento mais transversal a todo o tipo de modalidades e todo tipo de desporto, mesmo seja do ponto de vista físico, mesmo seja um desporto mais mental como o xadrez ou gaming ou algo desse género. Acho que a creatina a cafeína é um dos melhores suplementos que nós temos. Mesmo a beta-alanina, que também costuma estar presente em quase todos os pré-treinos, é também dos melhores suplementos que nós temos e que é recomendado a todo tipo de atletas. A beta-alanina, já que falas, convém, mesmo que não tomes pré-treino, suplementar? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, nós não podemos tomar beta-alanina num dia e esperar logo o efeito, ou seja, pode ter um efeito secundário que é bastante conhecido, que é o formigueiro, mas ter logo efeito naquele dia não vais conseguir, tens de tomar à volta de 2-3 semanas até conseguires, exatamente, até conseguires começar a ver os seus efeitos. Agora, se não tomas pré-treino, se deves consumir a beta-alanina à parte, sem dúvida nenhuma. Então, para o pessoal que faz ginásio, para quando há aqueles exercícios onde, por exemplo, o leg press, onde existe a acumulação de ácido lático, e a beta-alanina vai dar uma ajuda espetacular. A nível dos outros componentes normais dos pré-treinos, arginina, encaixas vasodilatação? Sim. Vai-te chegar em mais facilidade? Sim, vai-te ajudar bastante, mesmo a questão toda do pump, essa questão toda também te vai ajudar nesse sentido. Também é um aminoácido que já tem bastante evidência, por isso sim, se eu estivesse a criar a minha própria marca e fosse construir um pré-treino, eu metia arginina, sim, faz todo o sentido. Sendo, a base, o principal componente da cafeína, como é que tu aconselhas a gerir a tomagem de pré-treino ou cafeína, sendo um estimulante? Pois, é assim, eu por norma, aquilo que eu recomendava aos meus atletas era não tomarem cafeína antes de todos os treinos, porque depois realmente pode existir uma certa habituação e depois aquele benefício extra que tu ias buscar no dia de jogo poderia não estar presente porque já estavas a tomar todos os dias durante a semana. Se estivermos a falar de uma pessoa que faz ginásio, aí
pode ser assim num treino mais pesado, ou seja, sabes que é um dia em que vais fazer assim um treino mais de força, por exemplo, vais ver os teus RMs, por exemplo, a repetição máxima, pá, seja que exercício vais fazer, aí faz sentido suplementares com cafeína para te dar ali um bocadinho de boost extra. Agora, todos os dias no treino pode causar alguma habituação e depois a única forma que tu tens de voltar a habituar aquele benefício extra que ias buscar é se calhar reduzires um bocadinho o teu consumo de cafeína e depois voltares a aumentar, porque a aumentar ainda mais aquilo que já estás a fazer podemos estar a entrar ali em campos perigosos. Por isso o que eu diria é, escolham muito bem quando é que tomam a vossa cafeína e por vezes não confiem só na cafeína para vos dar um boost extra, vejam também do ponto de vista alimentar aquilo que estão a fazer. Será que estão a fazer uma boa refeição antes de irem treinar? Será que estão a recuperar bem depois do treino do dia anterior? Ou seja, analisem tudo isso e também não olhem só para a suplementação para conseguir aquele boost. O pessoal confia muito naquele estímulo em vez de otimizar a máquina. É o caminho mais rápido. Nós queremos sempre o caminho mais rápido, queremos o comprimido mágico, estamos sempre à procura da suplementação ideal para não nos termos que forçar, mas a verdade é que a suplementação é bastante importante e tens certas coisas que não consegues ir buscar à alimentação ou é mais fácil ir buscar à suplementação, mas temos sempre que otimizar a nossa alimentação, isso é importantíssimo. Podemos ter um Ferrari se o combustível certo não sai do sítio. Não, aí não é a suplementação que lá vai dar. Suplementação é bastante importante, mas a nutrição é muito mais importante. A nível do que tu estavas a falar da cafeína, chega a um ponto que quando tu já estás habituado ou fazes um desmame ou tens que aumentar a dose. E aí pode ocorrer efeitos adversos. Sim, ou seja, eu por norma recomendo 3 a 6 mg por quilograma de peso. Quando já começas a entrar ali nos 9 já é o limite, já é uma dose em que se calhar começas a sentir alguns efeitos adversos e acima disso, então ainda pior. Aquilo que as pessoas têm que fazer é ir testando, ou seja, que eu dizia aos meus atletas é, pá, tu podes ir até às 3 cápsulas de cafeína, mas começa sempre pela uma. Começa pela uma, vê como é que te sentes. Pá, tá bom? Ok, vamos experimentar as duas. As duas está bom? Ok, muito bem, vamos experimentar as 3. Se as 3 for o ideal, ficamos nas 3. Mais do que isso, provavelmente já vamos entrar ali numa quantidade em que vais ter efeitos adversos e não vais ganhar grande coisa com isso. Ou seja, do ponto de vista da ansiedade, iria aumentar, mesmo do ponto de vista de insónias também, depois ao final do dia iria ser complicado. Por isso, aquilo que as pessoas têm que fazer é estudar. Às vezes tem que ser estudo de caso, porque é assim, o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Eu, por exemplo, eu tomo cafeína e aquilo para mim não me faz nada, mas para outras pessoas elas sentem aquilo, sentem um boost enorme e quase que voam, certo? Ou seja, eu tinha um atleta no Benfica que antes de cada jogo tomava 2 cápsulas de cafeína mais 2 Red Bulls. Eu, o ano passado, tinha atletas que tomavam uma cápsula e diziam que estavam a ficar ansiosos, que não conseguiam lidar. Cada caso é um caso. Sensibilidade. Essa sensibilidade tem a ver com... Tem a ver provavelmente com do ponto de vista enzimático, ou seja, as pessoas são muito mais sensíveis à toma de cafeína do que outras, ou seja, se calhar têm mais enzimas do que outras, exatamente, e outras não tanto. Por isso, é fazer um estudo, ou seja, sabemos que pode ir dos 3 a 6 miligramas, é preciso ter atenção a isso, por quilograma de peso, e depois façam um estudo, ou seja, dentro dessa range pode ser 1, 2 ou 3 cápsulas de cafeína, ou pode ser só 1 ou 2. Experimentem uma, veem como é que se anda. Se for o ideal, tomem uma, se for 2 é 2, se for 3 é 3. Pá, às vezes é ir testando e ver o que é ideal para cada pessoa. E agora, pegaste aí na questão dos energéticos, e realmente vê-se hoje em dia, parece que virou uma trend de tomar uma bebida energética no substante. Qual é que é a tua opinião acerca disso? Por causa, normalmente tem uma mistura de estimulantes e depois tem açúcar. Pois. Não é contraprodutivo isso? E não só, ou seja, tu vais analisar essas bebidas energéticas e tens 80 mg de cafeína, 100 mg de cafeína, 120 mg de cafeína, ou seja, quantidades que não são grande coisa, ou seja, tu consegues tomar uma cápsula de cafeína e tomar o dobro disso, ou seja, do ponto de vista económico é muito mais benéfico, não vais buscar esses açúcares como é uma realidade, por isso, é assim, eu acho que não faz muito sentido realmente essa toma de bebidas energéticas antes de treinar.
Mas pronto, é assim, cada caso é um caso, e se as pessoas se sentem bem, força nisso. Agora, se enquanto nutricionista era o que eu recomendava, não, ou seja, tens essa questão de os açúcares simples, e depois mesmo do ponto de vista de quantidade de cafeína, são quantidades pequenas, por isso acho que não faz muito sentido. Queria aqui fazer-te uma última questão, a nível de disfunções alimentares, seja anorexia, bulimia, etc. Certo. Tu achas que a pessoa deve recorrer a um nutricionista, um psicólogo ou ambos? Como é que devem lidar com essa situação? Olha, ambos, eu acho que mais uma vez, eu acho que é uma tarefa que é multidisciplinar, ou seja, do ponto de vista de psicologia é bastante importante, porque essas disfunções alimentares, não estamos a falar de alguém que gosta de comer muito, é mesmo problemas do foro psicológico que têm que ser abordados por um profissional acreditado, não é? Então, como se alguém precisa de algo de nutrição, vai a um nutricionista, se alguém tem algum tipo de problema do foro psicológico, tem que ir a um psicólogo. Mas tem que ser algo que é abordado por ambos, ou seja, do ponto de vista de psicologia, se calhar vamos perceber qual é o trigger que faz as pessoas terem, por exemplo, uma compulsão alimentar, ou seja, se calhar alguém está numa fase mais complicada de exames na escola, exames na faculdade, e quando vê que está ali encurralada e amanhã é o dia do exame, sente aquele trigger nervoso e ok, agora vou consumir tudo o que há na despensa, ou seja, do ponto de vista psicológico, exatamente, do ponto de vista psicológico, é importante perceber qual é esse trigger, e depois do ponto de vista nutricional, nós sabemos qual é esse trigger e tentarmos arranjar outro tipo de soluções para tentar combater isso. Ou seja, obviamente não é nada fácil, é algo bastante complicado, tem que ser respeitado e por vezes demora anos até ser combatido a 100%, mas temos que com a pessoa ir tendo paciência, comunicar bem com a pessoa e tentar arranjar soluções para esse tipo de problemas. Ou seja, se sentem esse trigger e tentam atacar a despensa, assim, vamos ver se, por exemplo, sentem esse trigger e vão dar uma volta, ou vão brincar com o cão, ou vão tomar banho, qualquer tipo de estímulo, certo, que os consiga distrair do consumo alimentar, porque é uma questão bastante complicada, é uma questão bastante sensível e sim, e tem que ser trabalhado com psicólogos e com nutricionistas. Os psicólogos para perceber qual é o trigger que faz espantar a pessoa ter esse tipo de episódios, e depois também trabalhar do ponto de vista psicológico, como só um psicólogo saberá como faz, ver como é que se podem distrair ou como é que podem esquecer esse tipo de problemas, e depois do ponto de vista de nutrição, pouco a pouco ir percebendo qual é o tipo de estratégias que resultam para aquela pessoa, para ver se quando existem essas situações mais complicadas, de ansiedade, o que é que podemos fazer para as pessoas não terem esse tipo de comportamento. Mas é algo bastante complicado e é algo que pode demorar anos até arranjarmos a solução ideal para isso. Então, uma tarefa multidisciplinar, certo? Sim. O nutricionista trabalhar em conjunto com o psicólogo, sim, porque são situações que são muito específicas. Sim, são muito específicas e muito complicadas, ou seja, aí o nosso objetivo nem é nada do ponto de vista de composição corporal ou nada disso, é mesmo ajudar a pessoa para que quando exista essas crises de ansiedade, a pessoa sentir-se um bocadinho melhor e não ter essas crises depois de compulsão alimentar, ou seja... Achas que a própria alimentação / nutrição pode influenciar a ter esse tipo de comportamentos? De que ponto? Imagina alguém que está habituado a ter uma má nutrição, tem mais tendência a ter comportamentos compulsivos. Eu acho que comida. Certo, eu acho que não tanto, ou seja, quando estamos a lidar com episódios de compulsão alimentar, bulimia, anorexia, seja o que for, ou seja, eu acho que não podemos culpar a má nutrição por esse episódio, ou seja, por norma são episódios do ponto de vista pessoal, uma pessoa está a passar uma fase mais difícil e acaba por encontrar na comida um certo conforto. Por isso eu acho que não podemos culpar a má nutrição
para esse tipo de episódios. É mesmo do ponto de vista psicológico, passa-se alguma coisa e temos que ver como é que conseguimos alterar, e nós do ponto de vista nutricional é meramente tentar arranjar algumas soluções para quando existir esses episódios a pessoa não ter esse tipo de comportamentos adversos. Exatamente. Pessoal, espero que tenham gostado. Foi um episódio de Iperas, aprendemos bastante. Mano, obrigado por ter estado aqui mais uma vez. Não se esqueçam de seguir o Jorge Batista lá no Instagram, Zumub, que é a nossa casa. Exato. Podem lá fazer as vossas compras, código mestre. Subscrevam o canal, deixem o vosso like, partilhem muito e fiquem atentos, vai haver cortes espetaculares. Exatamente. Sempre aqui a acrescentar. E era o que eu tinha dito, falta muito nesta área assim, conteúdo que acrescente e que seja certificado, aquilo que eu estava-te a dizer, porque existem muitas pessoas a emitir opiniões que depois leva a população em geral. Sim, infelizmente a comunidade do fitness ainda tem que evoluir bastante do ponto de vista científico. E se eu puder ajudar nisso do ponto de vista de nutrição, estarei sempre disponível. Do ponto de vista de fitness, acredito que farás a tua parte. Por isso, claro que sim, ainda falta bastante educação na área do fitness. Aqui na área da nutrição estou aqui para ajudar e vamos continuar a aumentar o conhecimento aí da malta. Estamos aqui, nosso criador de conteúdo da Zumbu, nosso manager. Já sabem, malta, beijinhos e abraços, obrigado por terem presenciado mais um excelente episódio aqui com o nosso Jorge, nutricionista da Zumub. Foi. Obrigado.